Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Lide na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet e tecnologias. O podcast é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologia da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo professor Yuri Lanes, com a participação de todos os integrantes na formulação das questões feitas aos nossos convidados. Hoje estamos realizando o 3º Congresso Internacional da Faculdade de Direito de Franca, patrocinado pelo Magazine Luiza, Sicoob Três Colinas, Verifact, Unimed, Franca, MVB Advogados, Connect, SGC Advogados, CNPq, IBICT, OAB Franca, e contamos com a presença das ilustres convidadas. Sara De Lucia, que é pesquisadora em Direito Privado na Universidade de Anúncio de Chieti Pescara, onde é responsável por disciplinas de Direito do Consumidor, Responsabilidade Civil, Direito Privado da União Europeia e Direito das Novas Tecnologias. É membro da Sociedade Italiana dos Estudos de Direito Civil, colabora regularmente com comitês editoriais de revistas jurídicas e autora de uma monografia e de diversos artigos publicados em periódicos científicos nacionais e internacionais de destaque. Sua atividade de pesquisa concentra-se principalmente na responsabilidade civil e no direito do consumidor, com especial atenção às implicações jurídicas da inovação tecnológica. Ela já realizou períodos de pesquisa na East Anglia University, no Reino Unido, e na Faculdade de Direito de Valência, na Espanha, e participou como palestrante de congressos nacionais e internacionais de reconhecido prestígio na Europa e na América Latina. Nossa outra convidada é a professora Stefania Stefanelli, que é a professora titular de Direito Privado na Universidade de Perugia, na Itália, onde também leciona Direito de Família, Direito da Informática e Proteção de Dados. Delegada do Reitor para Internacionalização e Cooperação Internacional. Professora visitante permanente da Universidade do Vale do Itajaí, a Univale, e da Escuela Judicial del Tribunal Superior de Justiça del Estado de Oaxaca, no México. Pesquisadora principal de projetos de pesquisa europeus e internacionais nas áreas de Direito Tecnológico, Direitos Fundamentais, Proteção Infantil, Direito Sucessório e Contratos. Experiência significativa como palestrante em conferências nacionais e internacionais e audiências parlamentares. Participa do grupo de especialistas do Conselho da Europa, Unidade de Proteção de Dados, e do Pool of Experts, European Data Protection Board, setor Legal Expertise in New Technologies. Muito bem, e essas duas queridas convidadas conversarão conosco exatamente sobre um tema muito pujante, muito atual, que é a proteção das crianças nas redes sociais. Como que a Itália, principalmente a Europa, tem tratado a proteção das crianças quando da exposição nas redes sociais. Para isso, primeiro gostaria de ouvir a professora Sara, que vai falar do sharing, é isso? Sharing. Quando a situação quando os pais, compartilham tudo nas redes sociais sobre os seus filhos pequenos, menores de idade, né? Colocando em risco e podendo trazer graves danos a essas crianças. A Sara vai falar um pouco sobre a experiência dela nessa área e eu vou tentar traduzir para vocês para que fique mais fácil de entender. Espero que vocês tenham um pouco de paciência comigo, porque o meu italiano não é tão bom assim. Sara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Grazie mille per aver accetto il nostro invito. Cosa pensi su questo sharing? Sì. Sharing. Ok, allora buonasera a tutti. Allora, lo sharenting sostanzialmente è un neologismo di matrice anglosassone che unisce due parole, share e parenting, quindi sostanzialmente condividere, condivisione, intesa come condivisione di contenuti online in rete, e parenting, genitorialità, e sostanzialmente esprime la prassi sempre più
diffusa per la quale i genitori sostanzialmente condividono informazioni e immagini riguardanti i loro figli, spesso minori, sui social network. Questo, diciamo, comportamento apparentemente innocuo che accomuna moltissimi genitori, credo in tutti gli ordinamenti, non solo in Italia o in Europa, ma anche credo qui in Brasile, sicuramente può essere fonte di pericoli di lesione dei diritti fondamentali e delle libertà del minore. Posso? Certo. Ela está dizendo que essa palavra sharing é um neologismo, né, formado exatamente por duas palavras, que é compartilhar, né, parenting, imagens e situações de parentes, principalmente dos pais com relação aos filhos. E que isso vem crescendo no mundo, não só na Itália, mas aqui no Brasil nós já sabemos disso, e que vem expondo as crianças a grandes riscos. Ok. Questi rischi riguardano tendenzialmente la lesione sicuramente della privacy e dell'autodeterminazione informativa e digitale del minore, ma prima di tutto dell'identità personale del minore. Che cos'è l'identità personale del minore? È sostanzialmente il diritto del minore a non vedere la propria, diciamo, tutto ciò che riguarda il proprio patrimonio personale travisato all'esterno, quindi malinterpretato da parte diciamo di tutti i consociati e di eventuali soggetti che potrebbero in qualche modo, vedendo informazioni e immagini che lo riguardano, avere un'idea distorta del proprio essere. Quindi sostanzialmente l'identità personale un riflesso del diritto all'identità personale è l'identità digitale, perché ogni singola foto e informazione che viene messa online sostanzialmente lascia delle digital footprint, cioè delle sorte di impronte digitali che restano nello spazio digitale per moltissimi anni e quindi in qualche modo espongono il minore, soprattutto perché si, diciamo, attesta che tendenzialmente ad oggi i bimbi arrivano in età scolare con un'identità digitale già formata, ma da chi? Dai loro genitori, tanto che si parla di identità esterna, cioè formata da altri soggetti e quindi diventa difficile da controllare. Lo è per noi adulti che, diciamo, nel corso degli anni cambiamo, non lo so, le nostre idee, il nostro modo di essere, di pensare, figuriamoci per dei bambini che crescendo magari potrebbero non vedersi più rappresentati in come erano, diciamo, da piccoli. Non so, sì, certo, senz'altro. Vou fazer resumo, tá? Ela disse que é uma prática que envolve direitos fundamentais das crianças que não estão ainda formadas, né? Elas têm a sua privacidade invadida e elas não têm ainda condições de se autodeterminar, né? Elas são dependentes dos seus genitores, dos seus pais, que muitas vezes, inocentemente, compartilham tudo da vida dessas crianças nas redes sociais, né? E que sem que elas possam se manifestar para dar o consentimento que é necessário. Porque ela está dizendo que tudo que se posta nas redes sociais deixa rastros por muitos anos, né? E que se para nós que somos adultos já é complicado, porque nós mudamos muito de ideias, nós vamos conforme o amadurecimento, nós podemos mudar de postura, de ideologias, né, de entendimentos. A criança não tem isso, ela já entra na escola com uma identidade digital, que é o que ela está dizendo, já formada pelos pais. Então, a pessoa digital já existe antes da pessoa humana estar formada, o que é um problema muito sério. Esatto, è un problema molto serio perché può avere proprio delle ripercussioni psicologiche sui minori nel momento in cui ovviamente crescono e ci sono infatti in Italia stati diversi casi di ricorsi da parte di diciamo adolescenti, quindi poi vedremo le età diciamo necessarie per poter agire in giudizio, che hanno agito in giudizio nei confronti dei loro genitori per inibire la condivisione sui
social network di immagini o comunque pezzi di vita che li riguardavano, proprio perché diciamo che questa pratica può compromettere, oltre che l'identità personale, anche l'autodeterminazione informativa, che è in qualche modo un corollario della privacy, della riservatezza. Quindi il diritto del soggetto di decidere di non condividere, quindi come ius, no, excludendi alios, quindi il diritto negativo, no, di riservatezza intesa come non condividere contenuti, oppure comunque di decidere se e con chi di condividere questi contenuti. Del resto oggi sui social c'è un tasto, la possibilità di decidere di condividere i contenuti solo con una cerchia ristretta, e questo rispecchia proprio l'esigenza di una autodeterminazione informativa che purtroppo i minori, proprio in ragione della loro ridotta capacità di agire, del fatto che comunque sono affiancati dai genitori, non hanno. Quindi, ela está dizendo que é um problema tão sério que expõe as crianças a algumas situações que elas não, além de não consentirem, provavelmente não permitiriam. Tanto é que quando essas crianças se tornam adolescentes, alguns estão ingressando em juízo contra os seus pais para que parem de compartilhar imagens, pedaços de vida, né, situações da vida daquele adolescente, e parece que il diritto va bene, ordina che i genitori smettere di fare. Quindi la giurisprudenza italiana, perché in Italia non esiste ancora una legge, se non c'è una proposta di legge di un anno fa che non ancora è divenuta realtà, non è ancora stata approvata. Sostanzialmente la giurisprudenza cerca di bilanciare due diritti contrapposti, che sono la libertà di espressione e di manifestazione del pensiero dei genitori, ovviamente, e tutti questi diritti e libertà del minore, che però in qualche modo prevalgono nel best interest of the child, quindi nell'interesse del minore, che è un soggetto ovviamente diciamo bisognoso di protezione rispetto ai genitori. E quindi tendenzialmente i giudici che cosa fanno? Oltre ad inibire ovviamente questi comportamenti di condivisione, tendenzialmente condannano spesso e volentieri i genitori al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento che vieta queste condotte, perché tecnicamente, lo spiego 2 secondi, tecnicamente questi sono gli obblighi di non fare, non sono suscettibili di esecuzione in forma specifica, e quindi tendenzialmente il giudice li converte in denaro così da renderli coercibili in forma specifica. Ela estava dizendo que a jurisprudência italiana, quando os adolescentes ingressam pedindo para que os pais parem, né, de compartilhar as vidas desses adolescentes, a justiça tem contrabalançado esses dois interesses, esses dois direitos fundamentais, que é o direito à liberdade dos pais de falar, postar, na verdade, o que eles acham que devam sobre seus filhos, e, na verdade, o direito à privacidade daquele adolescente que ainda não está totalmente formado, que ainda não tem autodeterminação suficiente para decidir, né, o que pode ou o que não pode. Mas ele já, sendo adolescente, já tem uma ideia do que ele quer compartilhar com outras pessoas e com quem ele quer compartilhar essas informações. E nem sempre os pais respeitam esse com quem e o que compartilhar, né? E isso vem gerado multas, por conta que não existe uma lei proibindo, né? Então, se converte numa multa indenizatória, tá? Inclusive, é como uma execução de obrigação de não fazer, ou seja, os pais não devem continuar. Se eles desobedecerem a ordem judicial de parar de compartilhar a vida dos filhos, tem uma multa por dia que eles não obedecem a essa ordem. Então, é uma indenização, né, por desobediência a uma obrigação de não fazer.
Ok, allora, cosa fondamentale è che ovviamente lo sharenting si verifica, questa è una puntualizzazione essenziale, quando manca il consenso del minore o quando i contenuti relativi al minore vengono diffusi sui social network, ad esempio all'insaputa per esempio del minore o all'insaputa o senza avere il consenso dell'altro genitore. Questo è fondamentale, ovviamente, perché non è che tutti noi nel condividere le foto dei nostri bambini commettiamo, diamo luogo a sharenting, ma questo si verifica soprattutto quando manca il consenso oppure lo si fa all'insaputa. Infatti, se noi ci pensiamo, è sempre più frequente il fenomeno dei baby influencer, cioè dei bimbi che sono da parte dei loro genitori come dire, un po' mercificati, utilizzati sui social proprio per le cui immagini sono utilizzate per trarre anche grandi profitti, magari sono bimbi divertenti, no? Quante volte li vediamo? E quindi sicuramente è un fenomeno che deve essere regolamentato. In Italia degli indici normativi ai quali al momento, in assenza di una disciplina ad hoc, possiamo appigliarci sono l'articolo 2 quinquies del GDPR, che prevede sostanzialmente l'età del minore per il consenso al trattamento dei dati personali nel mondo della società dell'informazione, quindi per esempio per registrarsi sui social, che è 14 anni. Quindi da quel momento, se il genitore vuole condividere sue informazioni, deve avere il consenso espresso dell'adolescente. In mancanza del consenso espresso, lui può agire per far valere ovviamente i propri diritti. Al di sotto invece dei 14 anni, per i cosiddetti petit enfant, questa terminologia francese perché in Francia sono più avanti su questa tematica, sostanzialmente lì è l'altro genitore che invece, qualora ritenga che l'altro genitore violi i diritti del minore, può agire con questa inibitoria, strength, coercizione indiretta per far valere i diritti del minore. Quindi questa è la disciplina. Sì, penso di sì. Continuando, ela disse que existe o perigo, né, dessa exposição, que é hoje convertido em uma indenização, uma multa indenizatória diária, né, e que existe também o problema do não consentimento de ambos os genitores, né? Porque muitas vezes um dos pais autoriza, ele compartilha e o outro não autorizou, não avalizou, vamos dizer, né? Essa exposição excessiva. Ela disse também que a partir de 14 anos, né, o menor ele pode, vamos dizer, acionar a justiça para ter o seu direito de privacidade quando não existiu o consentimento de ambos os pais, né? Ambos os pais, mas que aos 18, né, ele pode exercer por si mesmo a sua capacidade jurídica plena. Tá? E que é muito interessante porque isso vai ter reflexo, inclusive, em casais separados, né? Genitori separati, spesso... perché un può consentire e o altro não, um pode consentir e o outro não. E ela estava falando de um outro problema que a gente tem aqui no Brasil também, acho que tem no mundo todo, né? Que são as crianças e adolescentes que são digital influencers, né? Alguns por incentivo e estímulo dos próprios pais, né? Porque eles são engraçados, divertidos, postam coisas interessantes e eles vão monetizando para os próprios pais. Ou seja, alguns pais, né, obviamente não todos, mas alguns pais utilizam os filhos menores como uma forma de arrecadação para a família. Né? È isso. Ok, l'ultima notazione, diciamo qualche spunto di riflessione. In Italia nel 2024 c'è stata questa proposta di legge che è ancora al vaglio dell'organo legislativo, che sostanzialmente prevede 3 rimedi, diciamo, a fronte soprattutto del fenomeno dei baby influencer. Allora, innanzitutto prevede che i genitori debbano entrambi apporre una firma
quindi congiunta per la diffusione delle immagini e informazioni riguardanti i loro figli minori innanzi all'autorità garante per le comunicazioni. Quindi questo consente già a monte un consenso condiviso e quindi un eventuale contraddittorio successivo, diciamo. Seconda cosa, la creazione di un conto cointestato con il minore, che un conto corrente cointestato con il minore che sarà accessibile al minore quando compirà la maggiore età, che da noi è 18 anni, anche da voi credo, e quindi così da evitare speculazioni da parte dei genitori ai danni ovviamente del minore. E invece la terza misura riguarda in generale tutti i minori ed è una difesa contro questo fenomeno dello sharenting e riguarda il cosiddetto diritto all'oblio digitale, quindi la possibilità per il minore che non voglia più avere tracce suoi appunto pezzi di vita online eccetera, di chiedere una rimozione totale di tutto ciò che lo riguarda diciamo dai social e dai canali di comunicazione. Ela disse que hoje na Itália tem uma lei, um projeto de lei ou lei? Sim, projeto de lei de 2024 que prevê 3 medidas, né? A primeira, ho dimenticato la prima. La prima è la firma. Firma. A primeira é a necessidade de um documento assinado pelo adolescente e pelos seus pais, ambos os pais, né? Como se fosse um contrato, né? Autorizando a divulgação da vida ou da imagem desse adolescente. Aos 18 anos, né, ele já não precisa mais disso, ele tem, a segunda medida seria a necessidade de uma conta conjunta do menor adolescente com os pais, né, até para evitar que vamos dizer, o dinheiro que é arrecadado com a exposição que ela fala que é baby influencer, são os influencers digitais infantis e adolescentes, possa ser usado só pelos genitores sem deixar rastro, né? Porque a gente sabe que todo o dinheiro que fica em banco hoje deixa rastro e é fácil saber quem usou e como usou. E a última medida, né, é exatamente... l'oblio digitale. Sì, Oblio è diritto a cancellare. Isso. O direito de pedir judicialmente que sejam removidos todos os conteúdos postados pelos genitores da criança desde o início. Então, seria ex-tunc, uma decisão ex-tunc, para que o adolescente não quer que nada que tenha sido postado permaneça na vida dele. Ele quer começar daí para frente, né? Eu acho que no Brasil a gente ainda está um pouco atrás. Ela disse que a França está bem na frente, né, sobre a regulamentação dessa exposição de menores nas redes sociais. Esperemos que o Brasil e a Itália consigam, né, e outros países consigam proteger o direito daqueles vulneráveis, né, de quem não tem capacidade jurídica para se proteger, para se autoproteger. Muito obrigada, Sara. Como sempre, muito simpática. Segunda vez que a Sara está conosco aqui, segundo ano consecutivo. Esperamos que seja sempre, em todos os nossos congressos, você venha. Agora, vamos conversar com a professora Stefanelli, que é de Perugia, uma cidade que eu amo. Pescara também amei, mas fiquei pouco tempo, não pude conhecer muito. Perugia eu já fiquei um pouco mais, né? A professora Stefania vai falar sobre os instrumentos de proteção dos menores na internet, né? O controle parental que pode existir e o bloqueio de conteúdos quando se verifica algum dano ao menor. O que existe de possibilidade de se regulamentar e de se controlar essa exposição dos menores. Professora Stefania, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu, pessoalmente, para mim foi uma grande vitória a sua vinda. Per me, personalmente, é uma vitória a sua venuta a Brasília, porque
eravamo d'accordo per fare grande accordo con la Università di Perugia e la Facoltà di Diritto di Franca, molto piacevole per me. Cosa pensi su questo problema? Prima di tutto grazie di avermi invitato e di avermi invitato a tutte le edizioni. Io sono sì. riuscita a venire solo a questa e ne sono tanto contenta di esserci riuscita, e grazie dell'accoglienza perfetta che mi avete riservato. Per entrare nell'argomento, come ha già detto Sara, il minore, la persona minorenne, è una persona titolare di diritti anche nei confronti della sua famiglia, dei diritti fondamentali. La nostra Costituzione italiana riconosce alla persona i diritti fondamentali anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità. E la prima formazione sociale in cui, se tutto va bene, un bambino cresce è la famiglia. Quindi anche rispetto alla propria famiglia il minore è tutelato, come abbiamo visto. Ma d'altra parte i genitori esercitano una responsabilità genitoriale sul figlio, sulla figlia, fin tanto che non diventa maggiorenne. In questa responsabilità si svolgono anche i doveri di educazione, istruzione, cura, e quindi i genitori da una parte devono rispettare il diritto del figlio, dall'altra parte devono prendersi cura e istruirlo, educarlo. In più sono responsabili dei danni che il figlio dovesse eventualmente provocare a terzi per danno da responsabilità extracontrattuale. Quindi questi genitori si trovano obiettivamente nella condizione di dover modellare man mano che il figlio cresce questo tipo di cura, attenzione, controllo, in modo che sarà molto più pressante su un bambino piccolo, a cui si può dire non stare davanti al computer più di tanto tempo, non parlare con sconosciuti, non vedere certi contenuti perché sono dannosi. Ma man mano che il figlio cresce è un progresso, è un percorso progressivo, non è una tappa che a 18 anni cambia tutto. E quindi man mano che il figlio cresce la capacità del minore, che diventa un grande minore, diventa sempre maggiore. Quindi quello che era possibile con un bambino o una bambina di 3 anni non sarà più possibile con un adolescente di 16-17. E quindi ecco, il parental control sono gli strumenti con cui i genitori, strumenti tecnici, con cui i genitori possono limitare le conversazioni, leggere le chat, le conversazioni del figlio online, vedere i contenuti che visualizza online, limitare il tempo nel quale può essere collegato. Ecco, non si può dire in ogni caso che è possibile sempre, ma dipende dalla crescita del minore e dal modo di essere genitori che cresce insieme al minore. Posso fare un... Certo. Professora Estefânia disse que as crianças, os adolescentes, óbvio, eles não são capazes ainda, mas eles são sujeitos de direitos, né? Então, eles têm que ter proteção estatal, obviamente. A Constituição da Itália protege, né, o direito dos menores, da mesma forma que a nossa Constituição também o faz. E ela disse que isso vem dar aos pais, né? Conforme a criança vai crescendo, ela tem que, os pais devem modelando, devem instruir, educar, tendo atenção, tendo cuidado com a criança, para ir ensinando a criança, conforme o tempo vai passando, o que ela pode, o que ela deve, o que é conveniente, né? E conforme o tempo vai passando, a criança vai amadurecendo, ela vai ganhando autonomia para ir descobrindo o que ela pode e o que ela não pode. Mas, enquanto isso, enquanto ela não tem essa maturidade, né, tem o parental control, que é exatamente o controle dos pais, né, que a gente fala tanto hoje, que os pais devem fiscalizar o que os filhos estão
vendo na internet, com quem os filhos estão conversando, com quem os filhos estão jogando, qual conteúdo está sendo visto por essas crianças, né? E ela disse que isso, obviamente, vai mudando conforme a criança cresce, né? E também depende do tipo de atenção e de tempo que os pais disponibilizam para fazer esse controle. Tem pais que preferem não fazer controle nenhum e outros controlam tudo, inclusive o tempo que a criança fica nas telas, né? Fica diante das redes sociais. E quando, per esempio, i genitori decidono di non controllare niente, rischiano che il figlio, la figlia, procuri danni ad altri online, per esempio con atti di cyberbullismo, e debbano risarcire quei danni provocati dal figlio. Sim, eu tinha esquecido, desculpa. Não. Ela disse, inclusive, quando os pais eles decidem não controlar a vida digital dos filhos, a vida virtual dos filhos, e esses filhos causam danos a terceiros, esses pais, obviamente, né, a gente tem lá no capítulo da responsabilidade civil do nosso Código Civil, né, que os pais são responsáveis pelos danos causados a terceiros pelos seus filhos menores, na Itália também, e que se eles decidem não controlar, eles estão aumentando o risco para eles mesmos de terem que ressarcir quem foi prejudicado pelos seus filhos. Inclusive, ela citou o exemplo do cyberbullying. Se os filhos estão fazendo bullying com seus amigos, seus colegas de classe, né, e os pais não estão prestando atenção nisso, os pais são responsáveis por esse dano que o coleguinha, que é a vítima, está sofrendo. Sì. Con una legge del 2023 in Italia è stato introdotto un blocco automatico dei contenuti, di alcuni contenuti, sulle SIM telefoniche intestate ai minorenni, perché si possono intestare le SIM a un figlio minorenne o con la scelta dei genitori, oppure a partire da 14 anni, ma in alcuni casi anche prima, anche autonomamente dal minore. Può acquistare una SIM e intestarsela. In questo caso può essere che il genitore non sappia nemmeno che il figlio ha quella SIM, e anche per questo è introdotto questo blocco automatico, cioè alcuni contenuti come quelli violenti che incitano al consumo di droga oppure a disturbi dell'alimentazione, anoressia, eccetera, oppure contenuti sessuali, contenuti di pedopornografia, eccetera, sono automaticamente bloccati dai fornitori di servizio, da chi dà l'accesso ad internet, su queste SIM intestate ai minorenni. Il genitore può, man mano che il figlio cresce, modulare questo filtro in modo che possa seguire, come dicevamo prima, anche la crescita del figlio, e questo è il primo strumento che è stato introdotto in Italia per questo motivo. Na Itália, em 2023, foi criado um tipo de bloqueio do chip, o chip de internet, né, para os menores. Ela está dizendo que os pais podem fazer esse controle, né? Mas quando alguns tipos de chip de internet já vem com bloqueio automático de alguns conteúdos, quais sejam conteúdos de cunho sexual, em que incitam à violência, ao consumo de drogas, né? Anorexia, distúrbios alimentares, bulimia, anorexia e pornografia. Já existe um bloqueio automático no próprio chip de internet, tá? Mas quando não c'è questo blocco automatico, ci sono delle applicazioni che possono essere utilizzate per fare questo tipo di filtro per i genitori. Quando não é esse tipo de chip que tem esse bloqueio automático,
os pais podem ter um controle sobre que vai sendo modulado conforme a idade, vai sendo regulado conforme o crescimento, né, da criança e do adolescente, onde se filtra quais conteúdos podem ou não ser vistos pelos adolescentes e pelas crianças. É isso. Questo naturalmente vuole proteggere i minori. Sì. Un'altra possibilità può essere quella di verificare chi è un minore nel momento in cui chiede di vedere un contenuto in internet. C'è bisogno di strumenti di verifica dell'età. Gli stessi strumenti che per esempio impediscono di entrare a vedere un film vietato ai minori di 18 anni che devono dimostrare la loro carta d'identità, al cinema non li fanno entrare. Se invece vanno su internet potrebbero vedere un contenuto vietato. Però verificare l'identità di una persona in internet pone delle difficoltà, non solo tecniche, ma anche di fiducia in chi deve andare a fare questa verifica. Cerco di spiegarmi meglio. Quando vado al cinema io mostro la carta d'identità e l'addetto lo vede e me lo restituisce. Se invece io devo caricare questa carta d'identità su un sito internet perché mi possa aprire le porte e vedere questo contenuto, quel sito internet prende tanti miei dati personali, anche se io sono maggiorenne. Nella carta d'identità ci sono tanti dati, oltre il nome, cognome e l'età, c'è la residenza, c'è l'atto di nascita, ci sono tante informazioni. E i dati sono una miniera di ricchezza e queste piattaforme sono in grado di tirar fuori tutta la ricchezza possibile dai dati, anche aggregandoli. In più, questi documenti potrebbero essere rubati per un furto di identità. Sì. Qualcuno può prendere questa mia carta d'identità e presentarsi online come se fossi io. E allora, da una parte è necessario verificare l'identità per proteggere i minori da dei contenuti dannosi, dall'altra bisogna evitare che i maggiorenni vedano i loro dati personali in pericolo. Ela disse o seguinte, que quando a gente vai ao cinema e tem uma censura, tem um limite de idade mínimo que a gente pode assistir aquele determinado filme, a gente mostra a nossa carteira de identidade. E a pessoa que está fazendo o fiscal nos devolve. Ao contrário, quando você entra em um site qualquer e te pedem os dados, por exemplo, sua carteira de identidade digital, eles não te devolvem essa carteira, eles guardam os dados, né? E podem usar indevidamente esses dados, inclusive, né? Pessoas podem usar os dados das crianças, do adolescente, ou até do maior, né, indevidamente. Que ela acha que é extremamente importante se verificar a idade do menor. Se realmente é menor ou é maior. Porque muitas vezes é um maior de idade, né, utilizando de uma plataforma, de um sítio, de um site, para reter dados de crianças e adolescentes e usar de qualquer forma, quase sempre ilícita. Infatti sì, l'Unione Europea in questo periodo sta distribuendo una prima versione di un'applicazione per la verifica dell'età. È un applicativo open source, cioè con codice sorgente aperto, e che consente di verificare prima l'età della persona o presentando alla Unione Europea che lo gestisce un documento di identità oppure una carta di credito intestata a quella persona, in modo che si presume che l'età sia maggiorenne. Questo documento non viene mostrato al sito, ma nel momento in cui si apre un sito con una limitazione di età, che può essere 18, 10, 12, 14 anni, le applicazioni, per esempio, quando i bambini scaricano un'applicazione che è consigliata con un limite di età minimo,
devono inquadrare un QR code con l'applicazione dell'Unione Europea e nel momento in cui inquadrano questo QR code l'applicazione comunica al sito non il nome, il cognome dell'utente, ma se ha o non ha l'età che è stata richiesta. Un po' come quando durante il Covid noi avevamo un QR code che serviva per dimostrare se avevamo fatto o no il vaccino e poi ci dovevamo presentare, ma non c'era scritto il nostro nome o perché avevamo il certificato verde, se eravamo guariti o se eravamo vaccinati, per esempio. In questo modo, allo stesso modo, viene mostrato un QR code e quindi condiviso con il sito il minimo dei dati necessari per verificare se c'è o no quel limite di età che è richiesto. Se c'è, il contenuto viene aperto, se non c'è, viene bloccato. Ela está dizendo que a União Europeia desenvolveu um aplicativo que é usado para acessar determinados sites, que nesse aplicativo, obviamente, tem que ser, vamos dizer, registrado ou a carteira de identidade ou um cartão de crédito para mostrar que a pessoa é maior de idade, né? Que com esse aplicativo tem um QR Code que tem que ser para acessar determinados sites. Se o próprio site, o próprio aplicativo, quando se acessa esse QR Code, já vai abrir ou não abrir o conteúdo do site de acordo com o limite de idade que foi determinado, 12, 14, 16 ou 18 anos. Então, o próprio aplicativo já não vai permitir que aquele usuário, né, possa acessar determinados conteúdos proibidos para menores. Però al tempo stesso, oltre a proteggere dagli accessi i minori, fa sì che i maggiorenni possano accedere a un contenuto e quindi esercitare quel diritto di formazione del pensiero, libera manifestazione del pensiero, senza bisogno di mostrare ogni volta la carta d'identità e dimostrare che sono maggiorenni. E quindi da una parte protegge i minori, dall'altra garantisce anche, attraverso una minimizzazione del trattamento, i dati personali di chi ha raggiunto quel limite di età e quindi può accedere a quel contenuto. Ela diz que tem duas proteções, né? Ao mesmo tempo. Protege os menores, não permitindo acesso a determinados conteúdos, né? E também faz com que, ao clicar no QR Code, o maior, né, o maior de idade não tenha que fornecer tantos dados para ter acesso àquele conteúdo, preservando também a privacidade, né, dando maior ênfase à liberdade de espressão do maior de idade. In questo momento il problema di utilizzo di questa applicazione è da una parte tecnico, perché funziona solo con dispositivi Android e non con dispositivi iOS, e funziona soltanto in modo collegato allo store di Google, quindi se il dispositivo non ha una licenza ufficiale non funziona l'applicazione. Però questi sono problemi risolvibili tecnicamente. Dall'altra parte è un problema di consapevolezza, cioè è necessario che i genitori, gli adulti, i bambini abbiano consapevolezza di quanto è importante questo strumento, perché i siti utilizzino questo strumento, perché non è vincolante per questo momento. C'è bisogno di una legge di ciascuno Stato che lo imponga. In questo momento non c'è nessuna legge che impone un controllo dell'età. Per esempio nel Regno Unito, che sta fuori dall'Europa ma comunque continua ad essere molto legato anche nella tradizione giuridica, in questo momento è in atto un progetto di legge che vuole verificare l'età per impedire l'accesso ai contenuti pornografici dei minorenni, perché è stato visto che molti minorenni già da 13 anni vedono contenuti pornografici dannosi per il loro sviluppo. Però finché non ci fosse una legge di questo genere che obbliga a utilizzare questo QR code, tutto è rimesso alla consapevolezza dei genitori e degli utenti di quanto è importante questa protezione. Ela diz que o problema desse aplicativo da União Europeia ainda, né, não resolvido, mas é um problema técnico que pode ser facilmente solucionado, é que ele só funciona com o sistema Android, não para iOS,
né? E tem que estar ligado, esse aplicativo está ligado numa conta do Google. Né? Então, só quem tem uma conta no Google consegue, né? E tem um celular que usa o sistema Android, o iPhone sem chance, né? Pode acessar, mas que ela diz que eles estão resolvendo para, obviamente, ampliar o uso desse aplicativo. E ela está dizendo o seguinte, que independentemente desse aplicativo, o mais importante é dar consciência aos pais, às crianças e aos adolescentes que precisa-se ter cuidado, atenção ao acessar determinados conteúdos, né? Isso faz parte da formação do ser humano, né? E é uma obrigação dos pais também. A gente tem que educar os filhos e não apenas criar, né? Criar filho é muito fácil, educar que é difícil, né? E que essa consciência coletiva da família é mais importante de qualquer aplicativo que possa existir e que ainda não existe uma lei na Europa a respeito, mas que no Reino Unido, que está fora da União Europeia, mas que tem uma ligação profunda jurídica com o resto da Europa, né? Já tem uma lei que um progetto di legge. Um projeto de lei que vai limitar o acesso a conteúdos pornográficos por uma idade, por pessoas de uma determinada idade, né? Sì. Que não tenham atingido ainda uma determinada idade. È un buon esempio. Sì, e in fondo chiude il cerchio, perché anche quando parliamo di parental control, di filtri, nessun filtro può garantire davvero che i contenuti dannosi non arrivino. Sì. Perché ci sono stati tanti casi che hanno riguardato per esempio lo stesso YouTube Kids, dove c'erano immagini in cui un cartone animato famoso, Peppa Pig, si procurava delle lesioni, autolesioni, e venivano mostrati ai bambini in un canale che doveva essere protetto, perché tecnicamente alcuni contenuti possono passare nelle maglie di questo filtro. Quindi il parental control di cui parlavamo prima non può essere una scusa per i genitori per non educare i figli all'utilizzo della tecnologia, può essere un aiuto, ma l'occhio della mamma, l'occhio del papà che controlla, che parla col figlio, che verifica quali sono le sue abitudini online, non può essere sostituito da nessuna tecnologia. É exatamente isso que ela falou. Que por mais que hajam aplicativos, leis, nada substitui, né, nesse controle parental, né, nada substitui o olho da mãe, do pai, né, o cuidado mesmo que os pais devem ter. E não só o cuidado, porque por mais cuidado e controle que você tenha, sempre vai passar alguma coisa se você não educar o seu filho, né? Dar uma educação digital, que é o que a gente fala. A gente tem até projetos na faculdade de fazer uma educação digital e educação financeira também para crianças e adolescentes da cidade, né? Que isso não existe nenhum tipo de controle perfeito. Ela estava falando até, tem o YouTube Kids, que tem um desenho animado, que era para ser um conteúdo ok, seguro, né? Mas que ensinava as crianças a se automutilarem. Então, por mais que tenham regras externas, nada substitui o cuidado materno e paterno, que isso tem que ser feito em casa mesmo, né? Grazie. Grazie mille. Eu quero agradecer mais uma vez, obrigado ao nosso técnico aqui do podcast, obrigada, professora Stefânia, obrigada, professora Sara, sempre um prazer receber vocês, né? Poder exercitar meu italiano meio capenga, mas é muito bom. E eu quero deixar um alerta, né? Isso eu acho que é um alerta para pais, mães, tios, irmãos, avós. Todos nós temos responsabilidade, né? E com relação a chamar a atenção das crianças e adolescentes para que as redes sociais, a internet não é terra de ninguém, né? Não pode ser tudo postado, tudo falado, tudo visto. A gente tem etapas na vida a se cumprir e isso só se aprende em casa,
né? Não se pode aprender na rua certas coisas, porque não são feitas com carinho, que devem ser explicadas. E é melhor aprender pelo amor do que pela dor, né? Então, muito obrigada a vocês, ouvintes. Foi uma satisfação estar aqui com vocês mais uma vez, tá? Quero agradecer a paciência de vocês. A gente espera que essa discussão, ainda que rápida, né, e com a minha tradução mais ou menos, tenha sido tanto esclarecedora quanto inspiradora para todos, né? A gente está convidando vocês a acompanharem, para seguir o nosso podcast nas redes sociais e nas plataformas de streaming, porque esse conteúdo vai ficar e é bastante interessante que a gente comece a pensar sobre, para a gente buscar soluções juntos. Muito obrigada a todos.